Olá, eu venho aqui falar sobre conceitos muito importantes para você entender as variáveis mais críticas quando se trata de uso de infraestrutura para educação à distância. Por isso que eu preparei uma apresentação aqui em que eu mostro o público que eventualmente esteja cadastrado na sua plataforma. Esse público ele pode ser chamado de usuários cadastrados, ou seja, são apenas usuários que têm um cadastro na plataforma. Não quer dizer que eles estejam usando ou sequer que tenham necessidade de usar naquele instante. Eles podem simplesmente serem considerados usuários inativos, porque eles não estão associados a nenhum curso. Nesse caso, eu posso retirá-los e fica apenas os usuários ativos, aqueles que estão inscritos em algum curso. Seja no mercado corporativo, são aqueles funcionários que estão fazendo algum curso de capacitação, seja na escola, que são os alunos que estão matriculados. Então, esses usuários ativos, eles têm algum motivo para acessar a plataforma. Agora, esse acesso não necessariamente ocorre ao mesmo tempo. Eu posso ter um usuário que acessa raramente, o outro que acessa todos os dias. Mesmo que tenha usuários que acessem com a mesma frequência, um pode acessar só de manhã, o outro só à tarde. Então você tem uma diversidade muito grande de momentos de acesso. Nesse caso, eu tenho que considerar, que é o mais importante para o dimensionamento da infraestrutura, um outro subgrupo decorrente desse, que é justamente os usuários simultâneos. Ou seja, qual a parcela daqueles usuários ativos, estatisticamente, conseguem se encontrar ao mesmo tempo, no mesmo minuto, na plataforma, acessando a plataforma. Isso é muito importante, porque é justamente essa simultaneidade que é o fator mais crítico para dimensionamento da infraestrutura da plataforma de educação à distância. E aí, quando você tem o comparativo entre os usuários ativos e os usuários simultâneos, eu até desconsidero os usuários cadastrados, porque cadastrado eu posso ter toda a população brasileira cadastrada na minha plataforma. Mas isso não vai fazer muita diferença. O que vai fazer diferença é eu saber daqueles usuários ativos, daqueles usuários que estão inscritos em curso, qual o percentual que normalmente eu vou encontrar em algum momento do dia um pico de uso, um momento em que a maior parte deles acessa a plataforma. E aí eu trabalho com esse percentual nesse dimensionamento. Agora, como eu falei, os usuários simultâneos eles são aqueles que acessam no mesmo minuto. Quando eu falo de minuto, então eu tenho que falar do horário do dia. E aí isso varia muito de acordo com a natureza da operação. Eu tenho, por exemplo, aqui curvas de uma faculdade, de uma escola, de uma operação corporativa, de cursos livres, são completamente diferentes. Aqui são curvas típicas. Então, na faculdade, por exemplo, os horários de maior uso é pela manhã e à noite, que são os horários que mais frequentemente as faculdades têm atividades pedagógicas. À noite, especificamente, principalmente em faculdades do setor privado, onde se concentra a maior parte dos alunos. Mas parte desses alunos está acessando a plataforma mais frequentemente pela manhã, porque eles são do período diurno. Já escolas não faz muita diferença. A questão é que as escolas elas têm menos picos, justamente porque são mais equilibradas. Eu tenho um número mais ou menos igual entre alunos de manhã e à tarde. No caso, tem menos à noite. No mercado corporativo, é mais ou menos o horário das escolas, sendo que com a distribuição mais suave. Já que, ao contrário do que acontece com faculdades e escolas, cursos corporativos geralmente não cadenciam atividades de forma muito intensa. Os usuários da plataforma acabam tendo maior liberdade de escolher o horário em que acessam, pelo menos em sua maioria. Já nos cursos livres, esse é o mais distribuído que tem. É até difícil você dizer qual é um horário que tem maior demanda,
Por isso que eu coloquei aí mais assim ao longo do dia e no início da noite. Qualquer horário nessa faixa é um horário de maior demanda de uma operação de educação à distância de cursos livres, justamente porque, salvo se você fizer uma promoção, fazer um evento síncrono, você vai ter uma distribuição de carga muito suave, até mais suave do que a operação corporativa ao longo do dia. Então, tendo entendimento dessa distribuição de carga de acordo com os horários do dia de diferentes operações, é que nós podemos fazer certas projeções. E é baseada nessas projeções que nós vamos dimensionar a infraestrutura. Por exemplo, para faculdades, a gente pode trabalhar com uma faixa entre 30% e 70%, dependendo dos horários que a faculdade trabalha, da metodologia de aprendizagem que ela faça uso, da forma como ela opera e orquestra os seus alunos no desenvolvimento das atividades. A mesma coisa eu posso citar da escola, não faz muita diferença. Talvez os números absolutos sejam diferentes, mas os percentuais são semelhantes. Já para operações corporativas, um percentual muito pequeno pode ser considerado como tendo chance de acessar a plataforma ao mesmo tempo. Afinal de contas, se muita gente estiver fazendo capacitação, quem é que vai tocar a empresa? Já os cursos livres eu posso trabalhar com um número um pouco maior, já que isso vai depender muito da forma como se oferta os cursos e eventualmente eu posso ter picos maiores de uso simultâneo. Quer dizer, eu tendo essas projeções, eu vou escolher a topologia e fazer o dimensionamento dessa topologia para atender a demanda de educação à distância. Quer dizer, eu tenho aqui os gráficos e eu tenho diferentes topologias que eu posso utilizar. Eu posso utilizar uma hospedagem compartilhada, eu posso utilizar uma hospedagem baseada em servidores dedicados, ou até mesmo nuvem. Isso até um determinado limiar. Quer dizer, a nuvem que eu falo aqui é uma nuvem fixa, ela não é elástica. Quando eu preciso de elasticidade, ou seja, quando eu preciso que minha infraestrutura ela elasteça de acordo com a demanda, porque fica muito caro eu nivelar por cima a infraestrutura para atender toda a demanda 24 horas por dia, quando apenas em alguns momentos eu vou ter pico. Então, nessas situações, certamente que só nuvem atende. Então, a partir de um determinado marco, que não dá para eu deixar gravado aqui em vídeo, que marco é esse, quantos usuários simultâneos esse número cabalístico, porque isso depende muito de cada caso. Bem, então baseado nesse entendimento, você, independente da demanda que você tenha, você sabe que você pode contar conosco para oferecer uma hospedagem compartilhada, quer dizer, você pode começar bem pequeno, migrar de uma hospedagem compartilhada para outra, depois ir para uma hospedagem dedicada, aumentar essa hospedagem dedicada, partir para um servidor mais robusto. E aí passou daquele limiar de elasticidade, você pode ir para a nuvem, fazer a migração para a nuvem, e aí aumentando sua demanda, eu não posso mais falar de migração entre estruturas. Eu falo de ampliação da nuvem, já que a nuvem ela é uma só. Quer dizer, justamente essa flexibilidade que é o grande diferencial da nuvem, você simplesmente não retira, você não migra de um lugar para outro, você apenas expande o lugar em que você está para atender um aumento de maior demanda. E aí, não necessariamente você precisa começar pequeno, você pode começar num nível intermediário, não importa. O que importa você entender é o seguinte, que qualquer que seja a opção que nós sugerimos para você, essa opção ela tende a ter a melhor relação custo-benefício, equilibrando o investimento que você faz para que você não tenha capacidade ociosa e ao mesmo tempo você tenha uma infraestrutura de desempenho e estabilidade necessária para a sua operação. E é justamente partindo dessa premissa que a gente consegue oferecer escalabilidade. Ou seja, não importa onde você comece dentro dos nossos pacotes de serviço de hospedagem, você consegue escalar até virtualmente infinito, até virtualmente a capacidade do data center. Então é importante você ter a segurança de que
não importa o pacote que você esteja utilizando, ele vai ser adequado para o seu caso, porque nós não vamos colocar uma coisa inadequada para não atender sua demanda. E uma vez ela sendo atendida, essa demanda pode crescer, que você vai contar conosco para acompanhar esse crescimento de forma a sempre otimizar o seu investimento com infraestrutura e ao mesmo tempo manter o nível de qualidade que essa infraestrutura deve prover para que a sua operação de educação à distância obtenha sucesso.